Salve os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a Bíblia em Salmos 139. Engraçado, tem dias que a gente fica doido para pregar. Tem várias mensagens, né, guardadas. Tem outros dias que você fica procurando, aonde que eu vou pregar hoje? Mas, graças a Deus que é o Senhor que faz, né? Não somos nós. Salmo 139. E vamos começar do versículo 4. Amém? E diz assim: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Só até aqui. Vamos repetir o versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Amém? Todo mundo pode sentar? Naquele momento, no início do culto, eu estava pensando nessa passagem e em uma outra aqui no Antigo Testamento. E é interessante, o salmista Davi ele vai fazer um salmo muito bonito, o Salmo 139, tem músicas a respeito desse salmo. E ele provavelmente está no momento, como é que eu posso dizer? Ele está no momento triste e dizendo que não tem como fugir da face do Senhor. Porque ele vai continuar o versículo dizendo: se eu subir ao céu, o Senhor lá está. Se eu fizer a minha cama lá no Seol, ou seja, lá nas profundezas, o Senhor também está lá. De modo que eu não posso fugir, não adianta eu fugir da tua vontade, da tua presença, eu não consigo. Isso me lembrou de um outro texto, em Jonas, quando a palavra de Deus vai dizer que Deus se apresenta para Jonas, ele vai falar com Jonas, vai lá pregar em Nínive. E aí Jonas, tentando fugir contra a vontade do Senhor, tentando fugir do Senhor, né? Ele pega um navio e vai para o outro lado, vai para Tarsis. Todo mundo conhece a história, todo mundo sabe o que aconteceu com Jonas. O navio começou a querer afundar porque o mar estava revolto, o mar estava, em tempestade. E o povo perguntando: o que a gente faz? Vamos tirar as coisas daqui para ver se o navio não afunda? Vai tirando um monte de coisa, mas o navio continua do mesmo jeito. Eles não têm controle do navio. E aí, o que a gente faz? Vamos lançar sorte, vamos fazer alguma coisa está acontecendo. Não é normal o navio, a gente quer ir para um lugar e o navio está parado, porque a tempestade não deixa o navio sair. Vamos fazer alguma coisa, até que eles chegam em Jonas e vê que a culpa é de Jonas, porque ele está tentando fugir do Deus Todo-Poderoso. E aí Jonas já sabia o que era, porque ele fala: me lança no mar aí que eu sei que vai parar o problema. Então Jonas é lançado no mar. E aí Jonas faz uma oração muito bonita, né? Está no capítulo 2, quando ele vai falar que na minha angústia eu clamei ao Senhor, Ele ouviu a minha voz, quando eu estava lá nas profundezas do mar, quando as ondas me cercavam, quando eu ia, como quem diz assim, quando eu ia de um lado para o outro, quando eu ia morrer, Deus escutou minha oração. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Jonas, ele tinha saído da presença do Senhor, na verdade ele achou que tinha saído da presença do Senhor, porque ninguém consegue sair da presença do Deus Todo-Poderoso. E ele fez um negócio que, para muitos, vão falar assim: Jonas é doido, Jonas teimou contra Deus, Jonas desobedeceu a Deus, como quem diz assim, na cara dura, né? Na cara dura ele desobedeceu a Deus. Ele foi destemido para fazer um negócio desse. Ou seja, ele não teve nem temor. Então ele desobedece a Deus, faz aquilo que não é da vontade de Deus, ele procura para a vida dele uma coisa diferente daquilo que Deus propôs para ele. Deus mandou ir para um lado, ele foi para o outro. Deus planejou uma coisa, ele fez outra. Como quem diz assim: eu planejo a minha própria vida. Só quer que eu faça uma coisa, mas eu quero fazer a minha vontade. Só quer que eu vá para a direita, mas eu quero ir para a esquerda. E quando a gente olha para Jonas, a gente fica pensando assim: nossa, eu não tenho a coragem de fazer o que Jonas fez, não. Mas a gente já fez isso várias vezes. Porque várias vezes a palavra de Deus fala para a gente ir para um canto, e a gente vai para o outro canto.
A Bíblia vai dizer que os planos de Deus são perfeitos, mas a gente quer seguir os nossos planos. Os caminhos de Deus são veredas retas, mas a gente vai por caminhos tortuosos, porque a gente acha que a gente é como o filho pródigo, né? Não, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu só preciso do dinheiro, mais nada. Como se o filho pudesse saber o que é melhor para ele e não o pai. Então a gente toma caminhos tortuosos, a gente vai batendo a cabeça, porque mesmo que o caminho lá na frente seja um caminho de morte, a gente não está nem aí, porque a gente quer guiar nossa própria vida. No fundo é isso que a gente quer. A gente quer tomar conta, a gente quer falar que é adulto, que sabe o que está fazendo. Porque no Jardim do Éden, a serpente falou a mentira que até hoje a gente acredita. No Jardim do Éden, a serpente falou: se vocês comerem da árvore do fruto lá, do conhecimento, vocês vão ser igual a Deus. Como quem diz assim, vocês vão saber o que é melhor para vocês. Hoje não é Deus que sabe o que é melhor para vocês? Quando vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. E a gente cai nessa mentira até hoje, porque a gente acha que sabe o que é melhor para a gente. A gente fala, não, eu vou conseguir. Mas é da vontade de Deus? Não sei, mas eu vou porque eu quero. Então, o Jonas aqui não é um caso fora da curva, não é uma exceção. Na verdade, ele é a regra. Jonas sou eu, é você, ou quem vai ouvir no YouTube depois. Todos nós somos Jonas em vários momentos da nossa vida. Nós sabemos o que a palavra de Deus diz, mas nós queremos fazer a nossa vontade. Nós sabemos que Deus quer que a gente vá para Nínive, mas nós queremos ir para Tarsis. Por quê? Porque eu acho que eu sei o que é melhor para a minha vida. Porque eu acreditei na mentira da serpente. E é interessante o amor de Deus, porque mesmo quando a gente está no fundo, quando a gente quebra a cara, Deus escuta a nossa oração lá na profundeza. E isso é explicado por Davi, porque não importa se eu estou muito alto ou se eu estou muito baixo, Deus também está. Não importa aonde eu cheguei com as minhas próprias forças, não importa se o caminho que eu estou aqui está muito tortuoso e só tem morte. O que importa é que Deus, mesmo assim, consegue ouvir a minha oração. E aí, isso é difícil até de falar, de tanta emoção que dá, porque isso reflete o amor de Deus na nossa vida. Porque todo dia a gente tem uma chance de seguir em frente, mesmo que até ontem eu segui um caminho errado, até ontem ou até hoje de tarde, não importa. Eu segui um caminho tortuoso, eu fiz a minha escolha, eu pequei contra ti, igual o filho pródigo. Já pensou logo, eu vou falar que eu pequei contra os céus, pequei contra ele e que eu não sou digno de ser chamado seu filho. E ele foi pensando nisso. E tem que ser muito homem para fazer isso, porque uma coisa é você pecar, uma coisa é você errar, falhar, outra coisa é você admitir e falar, não, agora eu vou encarar as consequências, eu vou lá encarar meu pai, porque eu sei que eu errei. E eu sei que talvez ele não vai nem querer me chamar de filho mais, mas eu vou até ele, porque eu me arrependi. E a gente vê que arrependimento é isso mesmo. Arrependimento não é só você chegar e falar assim, meu Deus, pequei de novo, né? Aquela cara lavada. Mas é você chegar diante de Deus Todo-Poderoso e falar, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu estou aqui, eu não tenho para onde ir. Porque se eu for para o alto, o Senhor lá está. Se eu for para o lugar mais profundo, o Senhor também está. Não tem como fugir da sua presença. Então o que resta para mim é me ajoelhar diante de Deus e falar assim, eu me rendo a Ti. Eu me rendo à sua soberania, o que o Senhor quer de mim? Foi isso que aconteceu com Jonas. Não, o Senhor me ouviu, eu não tenho outra escolha, eu não sei ir lá pregar e fazer a tua palavra agora, falar da tua palavra. Eu não tenho outra escolha a não ser fazer o que a tua vontade quer para mim. É para pregar, então eu vou pregar. E tem gente que pensa, eu estava vendo um pastor falar, né? Que tem gente que pensa que Nínive era assim, Deus jogou Jonas na baleia, a baleia vomitou Jonas, aí pronto, já estava em Nínive, né? Mas não era assim, porque Nínive não era litorânea. Então o cara andou. E é assim, mesmo quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, não significa que Deus já vai deixar a gente lá onde Ele quer. A gente vai ter que andar e vai andar, porque isso é importante para nós, e a gente vai andar, vai continuar até chegar onde Deus quer para a nossa vida. Mas a gente que tem que andar. Deus livrou Jonas na oração, deixou ele num peixe ou baleia, não importa. Deus fez a provisão, teve uma providência divina.
Mas a providência vai até um certo ponto, porque depois é você que tem que seguir. Porque depois sou eu que tenho que seguir. Deus não vai fazer tudo por nós. A gente pode analisar, por exemplo, voltando para o filho pródigo, eu vou ficar entre aqui e ali. A decisão e a providência de Deus foi tocar no coração do filho pródigo. A gente pode pensar assim: opa, eu estou errado, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra o meu pai. Mas a decisão que cabe a nós é a do filho pródigo, falar assim: agora eu vou voltar. Uma coisa é a ação da graça divina chegar no nosso coração e mostrar como nós somos pecadores, como nós necessitamos da graça divina, como nós precisamos de Jesus. Agora a função nossa é ir até Jesus. E não importa o que a gente fez. Não importa se você fez uma mentira hoje, ou ontem, ou cometeu um pecado que você mesmo pode pensar: meu Deus, que pecado monstruoso. Porque se você fizer uma oração no mais profundo lugar, Deus vai te ouvir. E isso é a graça divina de Deus, que é capaz de passar uma borracha em tudo aquilo que você fez, ou aquilo que eu fiz, se assim eu quiser seguir a Cristo. Assim como o Salmo vai dizer, né? Estava vendo um amigo meu falar sobre ele hoje, chorando, ele falando sobre o Salmo que vai dizer que a sombra aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele chorando, de fato emocionado com a revelação que Deus deu para ele sobre isso. Mas é sobre isso, quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo, sabe, a gente descansa. A gente descansa para depois caminhar novamente, para depois, assim como Elias, olha, vai Elias, come aqui, porque você não vai morrer aqui, você vai continuar. Então Deus, ou a presença de Deus para a nossa vida é isso: a gente vai descansar em Cristo, a gente vai descansar em Deus, até o momento que a gente vai estar alimentado novamente e que a gente vai prosseguir na caminhada. Deus, Ele promete ser a sombra que a gente precisa. Para quem trabalha em obra aí, ou trabalha na rua, esses dias aí que não chove, rapaz, para ficar no sol quente é uma labuta, como dizem, né? Amanhã, por exemplo, eu vou fazer um serviço numa laje e vou com um rapaz que vai trabalhar comigo. Eu já falei: olha, vai de blusa comprida, chapéu, porque o sol, né, castiga. Agora imagina você, de repente, está sofrendo as queimaduras do sol e de repente vem uma sombra. E você não precisa, não foi você que construiu aquela sombra. Você só foi agraciado por ela. É disso que a gente está falando quando está falando sobre proteção de Deus ou estar na presença de Deus. Vai ter um momento que você vai ser afligido pelo sol, se a gente for usar essa linguagem figurada, até que venha uma sombra que você não merecia, mas ela vem. E ela te dá o refrigério. Ela faz você descansar. É disso que Hebreus vai dizer, quando diz que Jesus é o nosso descanso. Que é nele que nós podemos descansar a nossa alma e sair do jugo do pecado, ou da culpa, ou do medo. Jesus, Ele é o descanso que a gente necessita. Se antigamente os judeus tinham que guardar o sábado, porque para figurar o descanso, o Shabat, né? Vamos pôr assim, agora tudo se cumpre em Jesus. Porque antes, como Paulo vai dizer, que eram coisas que eram como se fossem sombras. É como se você tivesse de olho fechado e você quisesse andar pela igreja. Por exemplo, você vai de olho fechado, você vai bater a mão e você vai ver que aqui tem um púlpito. Mas você não sabe os detalhes desse púlpito. Você vai com a muleta, você vai andando e você vê que ali tem um degrau. Você sabe de algumas coisas. Porém, quando você abre os seus olhos, você consegue ver as coisas como elas são, os detalhes. Então, quando eu estou com meus olhos abertos, eu sei que isso aqui ele é marrom, ele tem esses detalhes. Eu sei que ali tem 1, 2, 3, 4 degraus. É assim que figura Jesus Cristo para nós. Porque em um momento, todo mundo ele vai como, igual Paulo diz em Atos 17, a pessoa vai como tateando, vai buscando alguma coisa, ele vai
ele vai como se estivesse cego. Ele sabe que tem Deus em algum momento, então ele vai buscar. Não, tem que ter um Deus em algum lugar. Esse mundo não pode ser desse jeito. É ele tateando. O mundo não pode ser por um acaso, e ele vai tateando, como se estivesse de olho fechado. Chega um momento na vida de cada um que Jesus aparece para nós, e aí a gente abre os nossos olhos. E é diferente, porque é o contrário do que aconteceu com Paulo. Paulo, Jesus apareceu para ele e ele ficou cego. Mas quando Jesus aparece para nós, aí na verdade é que nós deixamos de ser cegos. Porque nós estamos cegos e todo mundo buscando a Deus de algum jeito. Até encontrar, fica batendo a cabeça até encontrar. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, aí não precisa mais bater a cabeça, porque a gente enxerga. A gente consegue ver os detalhes. E isso implica que eu consigo ver como eu estou sujo. E como eu preciso melhorar. Então estar em Cristo é isso. Ou melhor, encontrar com Cristo é isso aí. Às vezes eu vou tomar uma atitude totalmente diferente do que Jesus quer para a minha vida. Do que Deus quer. E eu vou me martirizar, e eu vou falar que eu não sou filho de Deus. Eu vou falar que eu não mereço ser nem seu filho. E a gente não merece mesmo. Ninguém faz porque é bonzinho. Ninguém merece. Mas o Deus Todo-Poderoso pode ouvir a nossa oração. Essa é a verdade do Evangelho. O diabo muitas vezes vai fazer com que a gente pense que é igual a Deus. E isso implica eu pensar que eu não posso me arrepender. Não, porque eu fiz um negócio muito grave, então eu não mereço. Aí vem o remorso. Porque eu acho que eu sou igual a Deus. Então é como se eu achasse que eu tenho o poder de perdoar ou não. Então muitas vezes a gente martiriza o nosso coração. Por quê? Ah não, porque eu comi do fruto. Eu sei o que é bom, eu sei o que é mal. Eu sei que eu sou mal, então eu não mereço. E essa é a mentira que muita gente cai. Até hoje, desde Adão e Eva. Mas a verdade é que o único que sabe o que é bom e mal, o único que tem poder para perdoar pecado, é Deus Todo-Poderoso. Então não importa a sua culpa, não importa a minha culpa, não importa se eu tomei decisões erradas, o importante é que se agora eu topei com Cristo, eu estou vendo. Eu estou vendo e eu consigo enxergar o amor dele, que é gigante, que não tem fim, que vai até o mais profundo lugar, mais alto lugar e mais profundo lugar também. Ele está em todas as coisas. Não há uma coisa sequer que eu faça que me faça ficar longe de Deus, porque Ele está em tudo. Em qualquer lugar que eu estiver, se eu clamar a Deus, eu sou perdoado, irmão. E não é porque Deus é um Deus bobinho, não. Ah, então quer dizer que você pode seguir a vida de todo jeito, que Deus... Não, irmão. Deus quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Vai chegar um momento que não tem como a gente fingir mais. Nem que seja diante da morte, igual Jonas. Vai chegar um momento que você vai falar assim: não dá mais para eu bater cabeça com Deus. Vai chegar um momento que você vai falar assim: chega, né? Eu bati muita cabeça, não tem como. Eu tenho que aceitar a soberania de Deus para a minha vida. E quando chegar esse momento, Deus vai mandar o escape, não tem como, Ele vai mandar, porque Ele é assim, Ele é amor. Não é um amor que a gente consegue compreender, mas esse momento vai chegar. Tudo que a gente precisa fazer, você precisa fazer um ritual, você precisa andar de joelho até outra cidade. Não, você só precisa levantar sua mão e clamar a Deus, que Ele vai escutar a sua voz. Eu só preciso levantar a minha voz, sabe, com Deus, com sinceridade no meu coração, que o Deus Todo-Poderoso que livrou a Jonas vai livrar a gente também. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus, que Deus esteja abençoando.